Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um programa do canal Linhas de Fuga. A gente está, aos poucos, retornando, retomando as lives, temáticas. Fizemos uma há pouco tempo atrás, em parceria com a TVT, sobre a guerra do Irã. E, nesse momento, a gente vai fazer uma live aqui com um tema que é mais aberto, que é a questão de reflexões sobre o fim do mundo. De certa forma, também não foge totalmente da temática de guerra, mas é uma questão mais ampla que a gente espera abordar por diversos vieses, não só o viés político, estratégico, geopolítico e tal. Meu nome é Diego Felipe, eu sou professor de filosofia. Vou estar falando hoje um pouquinho também, além de estar apresentando a live. E hoje eu trago aqui para o canal, mais uma vez, um convidado recorrente e atualmente também compõe o Linhas de Fuga, né, nas lives, que é o Rodrigo Silva. Então, eu vou passar a palavra para ele e, aos poucos, a gente vai trocando ideia. Ele vai se apresentar e depois já vai emendar a fala e depois eu retorno falando um pouquinho também. Boa noite, gente. Meu nome é Rodrigo, eu sou escritor, né? Essa live vai ser, eu acredito, um pouco diferente das outras lives lá do Linha de Fuga, né? Porque vamos falar de um assunto muito importante, né, para todos nós, que é o fim do mundo, né? Então, é muito importante, né? Na minha fala, eu vou entrar mais nisso, né? Porque ele simbolicamente é muito importante para a gente, tanto do ponto de vista psicológico, como da forma de ver o mundo mesmo, né? Essa live, né, a gente teve a ideia de fazer porque o Peter Thiel, né, é o cara lá da Palantir, né? Ele, além de ser um desses oligarcas aí lá do Vale do Silício, que fica mamando nas maiores tetas do mundo, né, do governo dos Estados Unidos, ele resolveu fazer um seminário, né, para o petit comité lá dos puxa-sacos dele e outros empresários também do mesmo porte, e vazou, né, agora foi mais no começo do ano, que ele fez uma palestra, né, sobre a questão do anticristo, né? E isso aí é uma coisa que tem tudo a ver com o nosso mundo assim de hoje, né? E aí é isso que eu estava querendo falar hoje, né? Antes de chegar, né, no que ele falou, eu acho que primeiro é botar a importância disso, né? A nossa sociedade, a matriz cultural dela, né, por um lado é a Grécia, né, e por outro lado é a Bíblia, né? Então, historicamente, né, todos os símbolos e as imagens bíblicas sempre foram muito importantes na nossa cultura, né, e foram sempre usados para pensar no próprio mundo, na própria sociedade. Se você pegar, por exemplo, só o caso do Brasil, né, durante várias das revoltas que teve populares, né, durante o período da colonização e do Império, várias delas, né, assumiram essa imagem religiosa e um pensamento místico mesmo, né? Canudos, eu acho que é o maior exemplo disso, não tem nem, né, que Canudos era o Mário Vargas Llosa, ele tem um livro lá sobre Canudos que o nome é A Guerra do Fim do Mundo, né? E é justamente isso que era. O Beato Antônio Conselheiro, ele criou, né, o arraial lá de Canudos, tendo na cabeça dele as profecias de que o mundo estava próximo a acabar, ia vir Dom Sebastião, né, que é outro mito que vem da nossa matriz portuguesa, e isso aí, para eles, né, para aquela população lá de Canudos, era uma forma que eles tinham, né, dentro daquele imaginário religioso, de coordenar uma rejeição radical da sociedade que eles viviam, né? Isso aí é uma coisa que é presente, e às vezes eu acredito até que inconscientemente está até mesmo
na militância, assim, social laica, assim, entre aspas, né? Quando, às vezes, as pessoas não se dão conta de que estão se organizando politicamente, mas que existe uma linguagem e existe um pensamento religioso por trás, né? A figura do Salvador, a figura do sacrifício, e isso faz parte da nossa cultura mesmo, e são coisas que a gente tem que articular conscientemente, né? Na América Latina, né, tem uma corrente muito forte, que começou dentro da Igreja Católica, mas hoje é ecumênica, né, que é a teologia da libertação, que usando, né, as ciências sociais, a história, né, a teoria marxista, conseguia articular todas essas ideias, né, de um ponto de vista político e social, né, ligado à realidade do dia a dia das pessoas, né. Então, você pode ver vários pensadores, né, que fazem essa articulação dessa ideia, né, de que a gente vive numa sociedade que existe uma idolatria, né, do dinheiro, né. O Walter Benjamin, ele chegou a falar isso, dessa visão que o capitalismo é uma religião, né, inclusive que exige sacrifícios humanos, né? E é uma lógica meio religiosa, né? Que você não pode ir contra essas leis, porque senão você vai provocar a sua ruína, né? Que isso é uma coisa que também está por trás dessa ideia, né, liberal de que toda revolução termina na tirania. Então, tem um conteúdo religioso aí se articulando, né? E esse conteúdo apocalíptico, né, se você for ver, eu não sei quais pessoas aqui que estão assistindo que tiveram, né, mais experiência, assim, de estudar a Bíblia, né, ou ter mais contato, assim, com religião, né. O Karl Kautsky, ele tem um livro sobre as origens do cristianismo, que ele fala que o panfleto anarquista mais violento parece moderado perto do Apocalipse, né? Se você pegar lá o capítulo 18, se eu não me engano, quando cai Babilônia Grande, né, são os ricos, os grandes do mundo morrendo afogado e os cavalos até o pescoço de sangue, né, do massacre deles. Então, expressava também, né, o João Evangelista, né, que tradicionalmente se atribui a ele, que escreveu ter escrito o Apocalipse. Ele estava exilado na ilha de Patmos, na Grécia, nessa época, e já tinha começado a perseguição, né, aos cristãos, e o Apocalipse ele tem toda uma coisa de violência, assim, não só da questão dos cristãos, como eles são perseguidos e tal, como também da vingança, né? Deus, né, na Bíblia fala, né, a Deus pertence à vingança. E aí Deus mesmo, até tem um versículo, né, no Apocalipse: Deus arruinará os que arruinam a terra. Quer dizer, é essa ideia mesmo, né? Numa sociedade como era o Império Romano, né, as pessoas pobres, né, que eram os mais pobres, os cristãos, né, do começo do século, a única forma que eles conseguiam imaginar, né, aquela sociedade sendo destruída, né, subvertida, seria através de uma intervenção divina, né, para criar um reino que não era mais desse mundo, né, seria o reino de Deus, onde não ia existir mais fome, não ia existir mais guerra, né, as espadas iam se transformar em arado e tudo. Então, o Apocalipse ele sempre teve esse conteúdo. Se você for ver, durante toda a história do Ocidente tem isso, né? Tem um livro até que eu acho muito bom, assim, muito recomendável, que é Na Senda do Milênio, do Norman Cohn. O Norman Cohn era um cara que era, se eu não me engano, era social-democrata, tal. Então ele escreveu esse livro para criticar o marxismo. E aí a tese dele era o seguinte, que o marxismo era a forma moderna das heresias da Idade Média. E tipo assim, e aí ele vai mostrando várias heresias, assim, heresia que diziam que, por exemplo, os adamitas, no século XIV, os caras diziam que o batismo regenera o ser humano, então ele volta a viver como Adão e Eva. Então a propriedade privada tem que acabar.
né? Que isso levou até o Thomas Müntzer, lá na época da Reforma. Ele foi a ala radical da Reforma, que o Lutero se associou lá com os reis, né, daqueles vários estadozinhos que a Alemanha era dividida, para reprimir esse cara, né? Porque essas ideias, né, essas ideias, né, do novo mundo, do reino de Deus, elas, nos pobres do mundo, né, elas sempre tiveram essa ressonância mesmo de inverter a ordem e tal. Tem até um outro historiador, que é o Christopher Hill, né, em inglês, que ele tem um livro que justamente, o nome do livro é esse, é O Mundo de Cabeça para Baixo, porque ele fala lá da Revolução Inglesa e que mostra, né, que no século XVI a Revolução Inglesa foi entre né, foi entre o rei e o parlamento, e aquilo ali foi tudo perpassado pelas divisões lá da reforma religiosa. Então, a linguagem religiosa é que articulava, né, todo aquele discurso revolucionário lá que existia, né? Então, isso é uma coisa que é presente, assim, né, dentro da história da América Latina. Tem vários casos aí, o falecido Dom Pedro Casaldáliga, né, o Camilo Torres, que foram mártires mesmo, né, no senso da palavra, porque eles morreram... Não, o Dom Pedro não, que ele morreu de velho, mas o Camilo Torres, né, foram mártires porque eles pegaram em arma e foram para a luta armada por uma convicção religiosa, de que, como o Camilo Torres falou, né, que para ele só a revolução permitia cumprir o mandamento de amar o próximo. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito real. E aí a gente chega na história lá do Peter Thiel, né? Não sei se vocês, assim, gostam de meme e tudo. Tem um meme muito clássico, que é o mar, né? Isso aí tem sobre vários temas, música, videogame, livro, e aí o mar, né, aí mais raso, começa assim, as coisas mais conhecidas, aí as coisas mais raras, aí lá no fundo do mar mesmo, que é escuro e tudo, são as coisas mais obscuras, assim, né? Aí, por exemplo, de metal começa, sei lá, Black Sabbath, Iron Maiden, e lá embaixo tá lá Burzum, porra, aquelas bandas lá que nem só os caras que tocam conhecem, né? E dentro dessa nova extrema-direita que está... E aí eu falo mais do caso do Brasil e dos Estados Unidos, né? E talvez em outros países da América Latina, como a Bolívia, isso aí até o Diego deve saber melhor do que eu. Essa nova direita, ela começa lá, quando na superfície do mar, conservador nos costumes, livre mercado, tal, e aí quando você vai descendo, muita gente tem falado que quando você chega lá no fundo é o fascismo, não é? É uma coisa especificamente americana, né? Que é a ideia da nova ordem mundial, né? Que foi uma coisa que sempre foi, desde os anos 90 é muito forte, e aí na pandemia essa coisa se potencializou assim de uma forma absurda, né? Porque muita gente falou que a pandemia era o pretexto dos caras para estabelecer a nova ordem mundial. O Peter Thiel fala sobre isso, né? Só o que seria essa nova ordem mundial, né? Nos anos 60, a extrema-direita americana, né, eles tinham uma teoria de que o comunismo era praticamente certo que a União Soviética ia invadir os Estados Unidos, né? Até um filme muito interessante, que não é da época, um pouco depois, dos anos 80, que é o Red Dawn, que é com oh, meu Deus, aquele cara do Two and a Half Men, é o... Caraca, Charlie Sheen, novinho, né? Esse filme é um filme anticomunista, assim, louco, que é isso, o filme é o dia que a União Soviética invade os Estados Unidos, né? E aí os heróis, né, do filme são os caras que fazem a resistência armada, vão para a guerrilha para poder expulsar a União Soviética. Então, isso era uma ideia comum, assim. Uma das organizações
que ficou famosa na extrema-direita americana nos anos 60, eram os Minutemen, né? Que até foi... Quem leu o... Oh, meu Deus do céu... Caraca, qual é o nome desse quadrinho? Watchmen. O Watchmen, Quem leu o Watchmen fala disso até um pouco, né? Os Minutemen, a ideia era essa, eram os homens minuto, que eram os caras que teriam um treinamento, condição para em 1 minuto se preparar para poder resistir se a União Soviética invadisse, né? E, ao mesmo tempo, esses setores eram de extrema-direita. E quando os Estados Unidos, junto com a União Soviética, derrotaram, né, o fascismo e o nazismo, eles criaram uma ordem que formalmente era democrática, né? A gente sabe que não era nada disso. Patrocinaram milhares de golpes, e foi guerra no Vietnã, patrocinaram vários golpes na África, América Latina, mas formalmente era a democracia, né? Era assim, de países livres que discutiam tudo e tinha um parlamento mundial onde os países iam resolver as coisas, né, dialogando e tudo. E essa extrema-direita, nos anos 60, 70, eles começam a interpretar que isso aí seria um instrumento do comunismo para criar um governo mundial. Que isso não é nada mais, nada menos do que a ideia do globalismo, né, que a gente tem hoje da extrema-direita, né? Quando você lê o Apocalipse, né, tem o acontecem várias, né, o Apocalipse começa com o profeta, né, João Evangelista, ele lá na ilha de Patmos, aí vem o anjo dá para ele um rolo, né, escrito para ele comer, e aí ele come e sente um gosto muito amargo, porque são as coisas amargas que ele vai ter que falar, né? E aí mostra lá, tem uma visão sobre a igreja e tal, e aí depois tem os eventos mesmo do fim do mundo. Um dos eventos do fim do mundo são as bestas, né, do Apocalipse. Uma delas é a fera com 7 cabeças e 10 chifres, né? E a outra é uma fera que vem do mar e que aí o fôlego dela cria uma outra fera que as pessoas começam a adorar. E essa fera que as pessoas começam a adorar, ela é um rei, né, que sucede esses outros reinos, e aí passa a governar depois o mundo inteiro. E na Bíblia também, nas epístolas, né, de Paulo, tem lá em 1 Tessalonicenses, né, aquele versículo famoso que o Peter Thiel falou, que é aquele: quando disserem paz e segurança, aí será a grande tribulação. Eu não tenho aqui o versículo todo de cabeça, mas através, né, dessas profecias, né, várias pessoas chegaram à conclusão de que o anticristo seria na forma de um governo mundial que ia trazer a paz, né, através do mundo, só que aí o preço dessa paz seria as pessoas renunciarem à religião. E aí ele ia perseguir os cristãos, e essa situação que ia levar à batalha lá do Armagedon entre Jesus Cristo e o anticristo, né? Bom, essa é a matriz, né, a ideia da nova ordem mundial, que é como se fosse a versão materializada do reino do anticristo que tem no Apocalipse, né? O Carl Sagan, quando ele escreveu lá nos anos 90, o último livro dele foi aquele O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele fala, ele pergunta, tem um pedaço que ele pergunta assim: o que acontece se uma pessoa no comando do Pentágono, ele acha que aquelas explosões, 1/3 do mar virar sangue, 1/3 da terra ser destruída, cair estrela do céu, que tem no Apocalipse, se aquilo ali é a descrição de uma guerra nuclear? O que pode acontecer? Então, e é isso. Essas ideias, elas acabam confluindo, né, nesses setores da extrema-direita para uma visão apocalíptica e que eles são tipo os colaboradores para poder salvar o mundo, né? É uma coisa assim. O Peter Thiel,
na palestra dele, ele falou do Catecon, né, que tem uma das epístolas, a segunda epístola aos Tessalonicenses, né, o apóstolo Paulo fala que tem um obstáculo ainda, e por causa desse obstáculo ainda não chegou o anticristo, né? E aí o Peter Thiel fala que eles, né, que esse complexo aí da extrema-direita, eles são o Catecon, né? Porque, ou seja, qual é a interpretação dos caras? Que a nossa sociedade, o globalismo, né, ele, na verdade, está tentando construir um governo mundial para controlar as pessoas e tal, e que aí vai existir a marca da besta. Quem é aqui do Rio de Janeiro sabe que grande maioria não, mas muita gente da população evangélica acha que a marca da besta é um chip, alguma coisa assim, que é baseado nessas ideias aí da nova ordem mundial, que eles acham que vai ter algum sistema de controle e que aquela vai ser a marca, porque se você vai precisar daquilo para poder vender, comprar, para poder trabalhar, para poder fazer as coisas, né? E que aí esse setor do Trump, para o Peter Thiel, são eles que estão impedindo de chegar a decadência final da civilização, né? E aí ele, como... né? E ele não é católico, ele fala lá que ele é protestante, e aí ele acha que, na verdade, vai acabar tendo o apocalipse e tal, só que eles são tipo os heróis que estão impedindo isso de acontecer por enquanto, né? Então, quer dizer, eles têm um messianismo deles mesmos, né? Que é o mais perigoso, né? Eles acham que são os messias que vão salvar o mundo, né? Quer dizer, salvar não, mas impedir por enquanto do anticristo se manifestar, né? Até a própria Igreja Católica, quando isso aí virou notícia, né, respondeu oficialmente, né, o Papa, né, o Leão XIV, a primeira encíclica dele foi sobre a inteligência artificial, né, que é o Magnificat Humanitas, e que tem várias coisas ali que são veladamente atacando esse pessoal da oligarquia tech, né, ele, o Musk, porque eles defendem uma visão que para eles é utópica e para a gente é distópica, né? De que eles vão conseguir governar, administrar todo mundo através da tecnologia, né? O próprio nome da empresa do Peter Thiel, né, é Palantir, por causa do Palantir lá do Senhor dos Anéis, né? Então, eles têm uma compreensão mística também, simbólica do próprio trabalho deles, né? Não é simplesmente uma questão que eles estão ganhando milhões de dólares ali. Além disso, né, eles acham que estão cumprindo um papel que tem até uma repercussão cósmica, né? É uma coisa muito, muito perigosa, né? E que, como tá, é uma coisa que está muito difundida na sociedade, não diretamente, porque, pô, isso que eu estou falando, 99,99% das pessoas não sabem, mas isso vai se infiltrando indiretamente, assim, através das igrejas, né, através dessa propaganda mesmo da extrema-direita. Então, uma parte boa da sociedade hoje no Brasil, tipo assim, eles acreditam em todas as premissas necessárias para você dizer isso, que estão querendo implantar um governo mundial que vai subverter a natureza, né, que é isso que eles acham que é a liberação sexual, né, que vai ser uma subversão da natureza, né, e que isso vai manipular as pessoas. Muitas vezes isso aí está misturado com uma desqualificação lá das questões ambientais, né? Porque esses caras geralmente eles acham que existe um objetivo de diminuir a população para ter uma população muito pequena e que o aquecimento global é igual. Isso que falam da pandemia, já falaram do aquecimento global, né? Que é uma farsa, que é para desindustrializar os países, para a população passar fome e tal. E o Fórum Econômico Mundial, né, que é o Fórum de Davos lá na Suíça, que junta os bambambam, né, quem realmente manda, né, nessa espelunca aqui, teve um vídeo antes da pandemia um pouco,
que falava, né, de várias paradas assim de entrega de coisa por drone, compra pela internet, que você fazia streaming e tal, e que nessa propaganda o cara lá falava: você não vai ter nada e você vai ser feliz, né? E isso é uma das coisas que esses caras trabalham. Então, lá fora, aqui no Brasil eu não vejo muito isso, mas lá fora tem muita coisa assim. Os caras juntam vários temas desses e fazem uma narrativa só, né? A parada do Pix, né? Existe um movimento na Inglaterra, França, contra acabar o dinheiro de papel, que justamente os caras têm essa visão que isso vai ser para poder você ser totalmente controlado 24 horas. Então, a questão das vacinas, que muita gente acha que é controle populacional, né? Uma coisa que tem aqui no Brasil, não sei se vocês já viram, que são os caras que falam que o feijão e arroz é uma comida que o governo criou, essa fórmula, né, do feijão com arroz, para a população ficar fraca, desnutrida, tal, para ser mais fácil de dominar. No TikTok tem uma trend, sobrevivencialismo, né? Tem várias correntes ali, todas ruins, todas reacionárias, mas tem uma corrente de sobrevivencialistas que os caras, no TikTok você consegue ver, né? Eles botam um monte de versículo bíblico e tal, porque eles acham, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse que vem, né? O segundo é a fome, né? Então, eles acham que vai ter uma grande fome, então tem que começar a acumular comida para poder preparar. Então, a gente está falando aqui de uma visão de mundo que é muito ampla e que tem gente com muito poder que está tentando articular, né? Eu vou terminar por aqui, porque se for falar, esse assunto realmente assim é inesgotável, né? Pô, beleza. Eu vou agora também estar inserindo aí, ó, Vladimir. Vladimir, Oi, agora pessoal. sim. Belezinha? E aí, Bem-vindo à Dó? live. O Apocalipse Valeu. começou por Niterói, porque estava dando problema ali na questão da energia elétrica ali, do camarada. E aí a gente vai seguir falando. Então, vamos pela ordem mesmo. Eu vou emendar aqui a fala do Ó, e depois vou passar a palavra para o Vladimir, que vai se apresentar, e depois vai falar um pouco também. Eu vou me auto-apresentar bem rápido. Eu sou o Diego Felipe, sou professor de filosofia e também trabalho com a questão do mediativismo. Então, como que eu quero tratar essa questão aqui? Eu queria trazer alguns aspectos, não só da parte política, talvez menos da parte política do que de outras partes, sobre essa ideia de fim do mundo, né? Primeiramente, eu queria falar do pensamento mítico-religioso mesmo. É interessante porque o pensamento do fim do mundo, assim como do início, né, da criação, ele está presente em diversas teologias. Então, diversos mitos, diversas religiões trabalham com essa ideia do fim do mundo. E aí a gente tem algumas que são mais conhecidas, por exemplo, a mitologia nórdica, o que a gente chama de mitologia nórdica, tem lá o Ragnarok, né? O crepúsculo dos deuses, que seria um momento ali de um fim de mundo dos deuses, mas é uma espécie de apocalipse. Na mitologia maia, a gente tem alguns ciclos de renovação que as pessoas aqui no Ocidente, dentro de uma ideia mais pop, sensacionalista, trabalharam como sendo o fim do mundo, mas é um ciclo de 5.125 anos que teriam grandes mudanças, inclusive algumas dessas mudanças com catástrofes, né? E se a gente para pensar, a nossa maior influência ocidental é mesmo o pensamento judaico-cristão. E aí, no pensamento judaico-cristão, a gente tem não uma, mas várias ideias de fim de mundo, né? Porque a gente tem a ideia do arrebatamento, por exemplo, que as pessoas vão ser levadas ao céu.
a gente tem a ideia do julgamento final, que vão julgar e purificar a terra, deixando a terra só para os escolhidos. A gente tem essa ideia do paraíso na terra, o paraíso no céu como uma espera para o paraíso na terra. Então, a gente tem variadas interpretações até sobre a questão do fim do mundo. Mas a ideia de fim do mundo transpassa, né, pela teologia judaico-cristã aí, e de diversas formas. Tem algumas concepções religiosas que, nos textos deles, tem até o número de pessoas que vão estar ocupando, né, o paraíso pós-apocalipse, que eles vão renovando esse número, porque a humanidade está maior, né, então eles vão reinterpretando ali. Isso já levou a situações muito dramáticas. Nos Estados Unidos, a gente teve várias comunidades, né, comunidades místicas, onde essa ideia do fim do mundo levou as pessoas a situações extremas, como, por exemplo, acreditar que o fim do mundo estava chegando e se matar coletivamente. Isso já aconteceu. E a gente tem isso também dentro de algumas interpretações religiosas, políticas maiores também, porque se a gente para pensar, o conflito que a gente tem hoje no Oriente Médio, de alguma forma se relaciona com isso também, porque tem uma parte ali do sionismo, né, de defensores do Estado de Israel, que defendem o Estado de Israel não somente como Estado, mas como um bastião ali do povo escolhido que vai herdar a terra, e quem não vai herdar a terra tem que, de alguma forma, acontecer alguma coisa, né? Inclusive, tem a frase, né, o jargão da decisão final, né? A questão também que é uma ideia lá também que foi aproveitada pelos nazistas. A solução final é o extermínio, é o genocídio. Se o seu povo é o escolhido e o outro não é, qual é a solução final? A solução final é você exterminar outro povo que não é o escolhido. Isso, claro que eu não falo dos judeus como um todo, mas algumas interpretações do judaísmo que são até apropriadas por algumas concepções também do cristianismo, que bebem ali e a coisa vai se misturando. E essa, ao meu ver, concordando com o Rodrigo, é a linha mais perigosa de concepção de fim do mundo. A concepção de fim do mundo, onde o fim do mundo é uma purgação, e onde quem não é escolhido vai ser exterminado. O mundo é para quem é escolhido. Os que não são escolhidos vão ser exterminados. Tem outras religiões que trabalham com outras ideias. No budismo, se há uma ideia de ciclos também, né, de destruição, de criação. Então, dentro do pensamento mítico-religioso, são várias interpretações. Algumas são extremamente perigosas, tal como o Rodrigo colocou, e tal como a gente está vendo hoje no Oriente Médio, com o que está acontecendo com a Palestina. E aí, e não que também os islâmicos também não têm interpretação do paraíso deles e tenham toda uma complexibilidade ali. Mas tá, esse é o primeiro reflexão que eu queria trazer. Isso é um tema muito comum, o pensamento mítico-religioso, e se dá de diversas maneiras. Algumas maneiras mais light, que tem a ver com renovação, outras têm a ver mesmo com uma purgação, e algumas com fim. Para mim, a mais perigosa é essa ideia da purgação, porque aí você prega o extermínio do outro, por um viés religioso fundamentalista. A ciência, se a gente para pensar a ciência também fala sobre o fim do mundo. A Terra tem recursos finitos, o Sol é uma estrela que uma hora vai se apagar, então o mundo, como a gente conhece, ele uma hora acaba. Então o fim do mundo é uma realidade científica. Inclusive, não só o fim do mundo, mas a gente também tem discussões na ciência sobre o fim do universo. A gente tem o Big Bang,
que é tomado como ponto inicial de expansão do universo, e aí a gente tem duas grandes teorias aí que hoje concorrem. A que é mais aceita hoje é o que eles chamam de Big Freeze, de congelamento, que tudo vai se distanciar a ponto de tudo ficar sem energia e estagnar, esfriar no sentido de se esgotar. Todo combustível de matéria, de energia, de tudo. E o outro é o Big Crunch, né? Seria um grande colapso, que a ideia é que o universo se expande, mas em algum momento ele vai meio que se retrair de novo e vai a gente ter uma outra singularidade. É interessante que muitos associam até as reflexões budistas no ciclo de criação e destruição, né? Então, a gente tem essas duas ideias que são ideias não só sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do universo. O fim do mundo é uma realidade material. O mundo, uma hora, o mundo da vida, uma hora vai acabar. Posteriormente, o mundo mesmo vai acabar, porque a gente vai ter aí o fim da estrela. Aí o mundo acaba mesmo. E o universo a gente pode discutir. Se ele acaba, se ele não acaba, como que é a forma dele acabar. Na ficção, aí eu vou entrar na ficção. Eu não vou demorar na minha fala, não, mas eu vou passar sobre um monte de coisa. São reflexões mesmo. Na ficção, a gente tem essa temática sendo explorada de diversas maneiras. Eu vou falar um pouco mais da cultura pop mesmo. Em cinema, a gente tem, por exemplo, o Mad Max, lá de 1979, que eles chamam de dieselpunk, né? Que seria uma distopia focada na questão do combustível ali, que era a crise lá do petróleo da época, agora a gente está vivendo outra, mas aí eles imaginaram o fim do mundo associado a essa questão das máquinas, a combustível, a petróleo, a gasolina, e a gente teve todo esse universo construído ali, que era uma reflexão sobre o estado de natureza, né? Você pega esse filme, a ideia ali é que sem o Estado, a gente tem a volta do estado de natureza, hobbesiano, né? Que é a guerra de todos contra todos, e os indivíduos tentando sobreviver no meio dessa guerra de todos contra todos. É interessante falar que não existe só esse tipo de distopia, existe todo vários subgêneros, né? A gente tem um cyberpunk, que é uma distopia mais ligada à questão do ultratecnológico, as redes, a internet, implantes cibernéticos. A gente tem o steampunk, né? A gente tem o solarpunk, que já é uma visão mais otimista, que tudo vai ficar verde, com placas solares. Biopunk, que é uma coisa de engenharia genética, uma doideira que a gente tem naquele filme Gattaca, por exemplo, que dali é meio biopunk. O atompunk, que tem a ver com energia nuclear, né? Isso aí também já inspirou muita coisa. Então, nos filmes a gente tem o Mad Max, que coloca essa ideia do estado de natureza ali. Se a gente vai para a série, a gente também tem muitas séries que exploram a questão do apocalipse. Por exemplo, em 2010 a gente teve o Walking Dead, né? Que na verdade está até hoje, eles estão tentando fazer a vaca sair leite ali até esgotar a vaca, né? Que eles criaram spin-off do spin-off do spin-off. Mas a ideia é o apocalipse zumbi, que é interessante também, porque a ideia do zumbi, ele nasce com a crítica ao consumismo. Então, o primeiro zumbi do cinema, né? Ele não o primeiro, mas a versão ali do Romero, ele tinha uma coisa do consumismo, o zumbi no shopping, a associação do cara alienado com o comportamento do zumbi. E dentro disso a gente discute Apocalipse também. Na literatura, eu poderia apontar várias coisas, mas eu gosto muito do ensaio sobre a cegueira, né? Que é de 95, é um apocalipse também um pouco diferente, que fala do estado de natureza, no sentido de que as pessoas sem a visão, elas, para o autor, que depois até se retratou, elas entrariam em caos, na guerra de todos contra todos, porque a nossa sociedade é muito visual, né? Depois ele se retratou, porque ele recebeu muitas críticas, as pessoas sem visão não necessariamente entrariam naquele estado, mas ele usou aquilo como uma metáfora, né? E aí
o filme, mas o livro, ele explora também a busca por outras formas de viver diferente daquela que tinha caído também. Não se resume simplesmente a ideia de agora é o estado de natureza, não. O estado também, antes de dar merda, já era uma merda. E eu queria falar também de game, cara. De game, que hoje na indústria cultural, de repente, hoje seja mais forte até do que o filme. Tem um jogo, cara, uma franquia, na verdade, de videogame, que eu acho fenomenal, talvez seja uma das minhas prediletas hoje, que é o Horizon Zero Dawn. É um jogo fantástico, porque o que acontece? A gente tem um apocalipse que vem por conta de empresários que vão vendendo armas de inteligência artificial para vários exércitos diferentes, e eles perdem o controle. Mas não é nem a inteligência artificial que eles perdem o controle da inteligência artificial, não. É a coisa da multiplicação dos nanorobôs lá, e dá uma merda do caramba, e o mundo meio que acaba. Então, o jogo é uma crítica mesmo ao desenvolvimento neoliberal, porque tem uma crítica ao aquecimento global no jogo, tem crítica a essa ideia de você lucrar a qualquer custo. E nesse jogo é engraçado porque tem duas coisas que hoje a gente está vendo acontecer, cara. Tem um personagem que ele é o Faro, um empresário chamado Faro, que ele monta um bunker gigantesco e vai morar lá, cheio de concubinas. No final dá uma merda, não vou dar spoiler, ele se ferra. Tem outro grupo de bilionários que os caras fazem? Criam uma nave para ir para outro sistema e habitar outro sistema. Aí eles conseguem mais ou menos, mas também depois se ferra. Também não vou dar spoiler. E tem uma galera que prega um restart da humanidade. Esse é mais louco que é o jogo, o Zero Dawn, né? Tipo, eles deixam umas pessoas criogenadas e uns robôs, tipo, reestruturando a Terra. Quando a Terra tivesse reestruturada, essa galera que estava criogenada ia reabitar ali, ia tentar fazer as coisas melhor do que foram antes. Mas aí também dá merda. E você joga com um personagem que estava nessa vibe aí de reaparecer. É uma premissa que também, de certa forma, é explorada pelo Fallout, que também traz várias concepções de fim do mundo, inclusive uma crítica ao neoliberalismo também. O Fallout, inclusive, é esse Atom Punk, né? Que tudo ali na estética é de atômico e tal. E para finalizar sobre ficção, cara, sempre que eu falo de fim do mundo, eu me lembro de uma novela, cara. Uma novela chamada Fim do Mundo, de 1996, cara, com Paulo Betti, que a ideia da novela é fantástica, porque qual a ideia? O cara é um profeta charlatão. Vou dar spoiler de novela, que tem 96 isso aí, então, meu irmão. O cara é um profeta charlatão, que ele vai ganhando dinheiro com um monte de golpe, mas daqui a pouco ele tem uma parada que é séria. Ele acha que o mundo vai acabar, ele prevê o negócio. E aí, cara, ficam ali, acreditar, não acreditar, só que ele fala os sinais, as paradas começam a acontecer. E aí, cara, toda a sociedade do interior, né, que a Globo tinha esse negócio, né, do gênero que era a cidade do interior, os parâmetros morais conservadores, Deus, pátria, família, vão ruindo. Aí os valores morais vão embora, é meio que um estado de natureza também. Todo mundo vai lá expressar suas vontades ocultas, ligam o dane-se. E no final tem tudo lá, inclusive das premissas do que ele tinha previsto era a chuva de merda, tem a chuva de merda, mas o mundo aparentemente não acaba. E todo mundo, o mundo coisa, aí restabelece a cidade escrota da forma que era. Depois de eles estarem perdendo os parâmetros morais, tinha até melhorado a cidade. Mas aí parece que o mundo não acaba e eles começam a ser todo mundo escroto de novo. Aí o que acontece? O mundo depois acaba mesmo. Aí a novela acaba com o mundo acabando de verdade, cara. E aí eu quero conduzir aqui para a parte final da minha fala, que é o que sempre me inspirou, cara, a fazer filosofia. Eu entrei em filosofia porque eu gostava de filosofia política, eu gostava de filosofia oriental, mas a minha inserção mesmo foi através da arte, através da música, através de um músico profeta chamado Raul Seixas. E o Raul Seixas, ele se autodenominava, muitas vezes, de profeta do Apocalipse.
E aí eu queria falar um pouquinho disso aí. Ele tem uma música mais explícita, que é As Profecias, que ele brinca com o arquétipo do fim do mundo. Então, uma metáfora do fim do mundo, né? Ele começa a falar das profecias, de sábios, de filósofos, e vai... A música é sobre essa temática que a gente está conversando, e ele tenta explorar várias expressões dessa ideia de fim do mundo. Tem um Trem das Sete, que todo mundo gosta pra caramba dessa música, mas é uma música sobre apocalipse, meu irmão. E morte, né? Porque o trem vai andando, quem vai chegar, ou seja, quem vai nascer, quem vai partir, quem vai morrer. E depois, lá no final, a gente tem a briga do céu com brumas de 1000 megatons, que é entre Deus e o diabo, e uma briga que não é maniqueísta, porque eles se misturam. Então é um juízo final muito louco ali. O Raul Seixas brinca muito com a mitologia judaica cristã para produzir imagens fodas e reflexões fantásticas. Aí tem a outra, que é O Dia que a Terra Parou, que foi muito apropriada na época da Covid, né? Que as coisas estavam parando por causa do lockdown. As pessoas usaram muito essa música como sendo uma demonstração da profecia do Raul Seixas, mas a música é para além dessa coisa, é a quebra dos parâmetros morais, a quebra da sociedade tal como ela está estabelecida. A música fala disso. A gente tem outra música, que é As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Essa é muito lado B, lado C, lado D. Que é a frase que ele manda, né? Uns imbecis me chamaram de profeta do Apocalipse, mas eles só vão entender o que eu falei no dia do eclipse. Ou seja, eles se chamam de profeta do Apocalipse mesmo, ele brinca com isso. E aí vem a parte que eu queria, a dualidade que eu queria colocar como algo propositivo, que parece que a utopia é sempre positiva, pode ser propositiva, para além do sonho, mas a distopia ou o fim não pode ser positivo, mas pode. E aí o Raul Seixas coloca isso também. Por exemplo, ele tem a música chamada do Cachorro Urubu, que ele diz: nos dizem que a gente já era, que já não é mais primavera, mas baby, ainda a gente nem começou. Então, ele insere a ideia de que é necessário um apocalipse para que um velho mundo morra e um novo mundo venha surgir. E aí ele tem uma outra música nessa pegada também, que é o Novo Éon, que é muito banhada por essa galera hippie, né, que da era de Aquário, que estaria para chegar uma nova mentalidade, uma nova consciência. Aí vai por essa linha do Novo Éon, um novo tempo, né, que seria um tempo de valores diferentes, sociedade diferente. Mas tem a Ilha da Fantasia também, que é interessante, que ele fala das crises de valores estabelecidas também, que ele coloca ali os valores morais que precisam cair, e eles colocam como um navegador. Navegador, vê se na praça tem alguém para ir. A Arca de Noé já vai partir da onde? Do carnaval de ilusões, que seria a falsa moral, o falso conhecimento do mundo dado. E aí a última que eu queria apontar e concluir minha fala é a Geração da Luz, cara, que é muito explícita nisso. Ele fala justamente, olha esse trecho: quando um profeta vier lhe contar que o mundo está prestes a acabar, mesmo que pareça que não há mais lugar, você ainda tem a velocidade da luz para alcançar. Claro que a velocidade da luz dele aqui é uma viagem, mas a ideia é que você vai alcançar um novo, você vai alcançar algo para além do que está dado. Então, para o Raul Seixas, o Apocalipse era uma metáfora, um artifício para você falar do fim de um mundo velho que realmente precisava morrer e um mundo novo. Claro que misturando tudo que era misticismo, as coisas de ufologia dele, de alienígena, do SOS lá, do disco voador levando ele embora, mas a ideia é essa. Então, existe aí a ideia
algumas interpretações, algumas apropriações da ideia de Apocalipse para essa coisa do purgar o outro. Existe a ideia também de um apocalipse dentro dessa política louca mesmo, desses bilionários de hoje aí, falando em sair da terra para fugir, se esconder em bunker. O mercado de bunker virou algo muito promissor hoje. As pessoas estão comprando mega bunker. Cada Amazon tem uma cidade abaixo da terra. E tem a ideia de apocalipse como um destino final do capitalismo. Se a gente não superar ele, a gente pega lá o Rosa Luxemburgo, né, que é o capitalismo barbárie e o socialismo como alternativa. Mas a gente tem essa ideia do apocalipse também enquanto algo positivo, né? Enquanto algo que tem a ver com o fim de um mundo velho, né? E um mundo novo, né? Um crepúsculo de algo que precisa realmente sair de cena. Então, talvez a nossa reflexão sobre Apocalipse tenha que ser dentro dessa dubiedade mesmo. Ó, Apocalipse é uma merda quando isso aqui é apropriado para você implantar determinadas agendas e pregar determinadas coisas horrorosas. Mas a ideia do fim do mundo pode ser apropriada de forma positiva também, tal como o Raul Seixas fez na música dele. Então, vou passar aí a palavra. Fiquem à vontade, Vladimir. Pessoal, assim, eu vou mais comentar a fala de vocês. Eu pensei em várias questões aqui. Eu estava trabalhando Foucault, por exemplo, Vigiar e Punir. E no Vigiar e Punir, o Foucault ele fala, por exemplo, ele faz a diferenciação, né, quando ele vai pensar o regime disciplinar, né? Ele cita a peste bubônica. Ele vai comparar a peste bubônica com a lepra, né? A maneira como o poder lidava com essas epidemias, né? Isso remete à epidemia, pandemia do Covid, que o Duó comentou um pouco, e relacionou com essa, né? A questão mítico-religiosa. A gente está na mítica judaico-cristã, né? Que da própria mítica judaico-cristã. Travou o Vladimir aí? Então, eu acho que travou. Vixe, Vladimir. Ô, Vladimir. Ixi. E caiu mesmo. Vamos esperar o Vladimir voltar e eu acho que a gente pode pegar a fala dele mesmo para encerrar e a gente depois fazer um comentário mais rápido também para a gente não deixar essa live tão... Muito, né? Já está quase uma hora. Já está quase uma hora, a gente se programa para falar pouco, mas a gente acaba falando muito. E é importante que a gente valorizou aí o Raul Seixismo, né? Não podemos esquecer aí. O Raul Seixas, ele tinha, cara, essa coisa de trazer determinadas discussões complexas para uma linguagem mais simples e popular. Então, o Raul Seixas conseguiu fazer o que o rock and roll, na sua maior parte, nunca conseguiu fazer, que é conseguir atingir a camada popular. Agora, tem muito doidão também que pega Raul Seixas e interpreta das formas mais... Que não entendeu, né? Tem isso também, que são os caras que só no dia do eclipse que vão entender. Exatamente. O que são apropriações, sempre acaba sendo apropriação, né? E a apropriação vai sempre ter vários sentidos mesmo. Eu acho que o Vladimir caiu de vez, hein? Vamos esperar um pouquinho, senão a gente fecha sem o Vladimir vai estar mais presente na próxima gravação mesmo.
Mas eu acho que esse papo que a gente conseguiu bater é bem interessante, porque a gente consegue olhar essa maluquice toda aí por vários caminhos, né? E esse papo está presente no nosso dia a dia. O lance é a gente não saber que esse papo está presente, cara. A gente tem aí uma guerra. Alguns amigos nossos falaram que inevitavelmente era a guerra mundial. A gente discordou. Ficaram até chateados com a gente. Mas a gente tem uma guerra, que uma hora pode escalonar, a gente pode estar errado. Pelo menos até agora eu acho que não vai escalonar, mas pode escalonar a médio prazo. A curto prazo, que eu nunca acreditei que ia escalonar. E aí é uma guerra nuclear, realmente. Tem o aquecimento global, tem... Essa imagem, né, do apocalipse, ela ajuda a gente a coordenar várias coisas que estão acontecendo, né, e pensar nelas junto, né? Sim. Então, isso é maneiro, assim, né? O maneiro do símbolo é isso, né? O símbolo é uma coisa inesgotável, né? Então, cada época que vai passando, as pessoas encontram uma coisa nova, tal. Se você ler lá o Apocalipse, né, que eu até recomendo, assim, pessoal, ler, é um desastre ecológico, né? Cósmico, assim. Então, são coisas assim que tem a ver mesmo, assim, né? É um livro muito rico mesmo, e que foi muitas vezes as pessoas se apropriaram dessa forma que você falou mesmo, né? Nessa ideia de acabar com o mundo velho e criar um mundo novo, né? Sim. Porque esse discurso também conserva dentro dele essa questão de uma esperança no mundo para além do que está dado, que o mundo que está dado em todas as épocas, sob algum aspecto, é uma merda. Sob algum aspecto, não sob todos, mas alguns. E então as pessoas buscam outro mundo também como uma alternativa para esse, né? Agora, a forma é como que você busca imaginar esse mundo velho, né? Tem aquele papo, né? O capitalismo prefere pensar o fim do mundo que pensar o fim do capitalismo. Esse viés é ruim mesmo. Agora, se a gente pensa o fim do mundo como um mundo instituído, o mundo do capitalismo, inclusive, talvez esse fim do mundo talvez seja algo que a gente deva desejar também. Agora, porque hoje praticamente o capitalismo virou um dogma, né? Virou um dogma. Não pode, né, negar de forma nenhuma, né? E aí isso é uma heresia, né, que a gente está fazendo. Sem capitalismo, sem mundo. Essa é a isso. ideia. E aí a gente talvez tem que falar, esse mundo aí tem que acabar mesmo, talvez seja esse o caminho. Esse mundo aí tem que acabar mesmo. Agora, acabar no sentido de um novo éon, vamos dizer assim, no sentido de algo mais positivo, porque pensar essa renovação no aspecto de um povo escolhido, aí já algo tenebroso. Você estava falando aí de Israel, ali, eu acho que voltou. Voltei, pessoal. Realmente a conexão aqui está terrível. Mas, enfim, só pegando essa questão da diferença, né? Que a peste. Tá sem som. Não, estou escutando. Tá escutando? Tá. É que a peste ela é esquadrinhada, demarcada, você tem uma demarcação de espaços confinados, né? Você tem a criação, né, de uma hierarquização da cidade, ou seja, você tem propriamente um regime disciplinar, né? Enquanto na hanseníase, né, que na época era considerada a lepra, você tem um isolamento dos impuros e uma ideia de purificação da sociedade, né? Que é bem diferente da maneira como o poder, como as relações de poder tratam a epidemia, o contágio, né? que expressa a peste bubônica. Mas, enfim, eu queria falar mais dessa questão do imaginário que vocês estão trazendo, né? Que o imaginário ligado à peste, à literatura, às narrativas, enfim, também
traziam à tona essa questão escatológica do fim do mundo, né? Porque é como se a peste bubônica, e você tem isso inclusive na literatura do Bram Stoker, no cinema do Herzog, no cinema do Murnau, né? Você tem, historicamente, numa cidade francesa, eu acho que no século XVII ou XVIII, eu não tenho certeza assim uma epidemia da dança. Epidemia da dança, tem uma narrativa, um conto, né? Eu acho que foi o clérigo na época que relatou que as pessoas dançaram algumas dançaram até morrer. Ou seja, eu não me engano, isso... aquele livro do Huxley, Os Demônios de Loudun. Sim, exatamente. Mas essa ideia do fim do mundo, foi como o Diego colocou, né? Ela remete ao fim da moral, né? Como ele colocou em relação à novela da Globo, que explorou essa temática, que explorou esses acontecimentos, né? E esse imaginário que está no nosso inconsciente, né? Aí é que está a questão, que está no nosso inconsciente, né? E aí eu me remeto um pouco pincelando um pouco o conceito lacaniano, que ele vai separar o simbólico do imaginário e do real, né? Que o simbólico ele seria justamente essa trama sócio-histórica que vai construir, organizar a lei, a sociedade. O imaginário ele está ele, de certa maneira, está ligado ao desejo, né? E esse desejo ele também é povoado por esses mitos, né? por esses arquétipos, por essas fantasias, né? Só que essas fantasias, né, elas acabam penetrando na prática política, né? Como o Duó colocou muito bem, né? Como ele delimitou a conjuntura atual, né, da extrema-direita, da ascensão da extrema-direita, se referindo, inclusive, à mítica do Tolkien, né, o Palantir, enfim. Né, e isso, Tolkien também era católico, né, ou seja, ele também bebe da fonte nórdica, ele bebe da fonte celta, mas ele é católico, ele bebe principalmente da fonte judaico-cristã. Moralmente, ainda que haja desvios, né, na obra do Tolkien, eu posso falar porque eu sou fanático por Tolkien, adoro Tolkien, né? A estrutura do Tolkien é judaico-cristã, né? É judaico-cristã, né? O Sauron, o enganador, né? Aquele que ludibria, é a imagem do demônio que foi construída principalmente a partir da modernidade, né? Do século XVI, século XVII, né? Da obra do Milton, enfim. Não é o demônio lá da Idade Média. O demônio da Idade Média é outra coisa, né? É outra coisa completamente. Esse demônio exomórfico, esse demônio das misturas, esse demônio meio humano, meio animal, esse demônio que é o bode, que é encantador. Isso é demônio do século XVII, do século XVI. Século XVI, século XVII, né? Esse imaginário demônio que a gente tem. Mas esse imaginário é um imaginário, e aí que a gente tem que analisar, que povoa o inconsciente, né? E as práticas dos neopentecostais, da extrema-direita, né? Dessas figuras que o Duó citou e que o Diego, de certa maneira, pincelou também, remeteu, né? E aí a gente tem que fazer, de certa forma, né? Assim, porque eu acho sempre importante a gente voltar à história, né? Que o neopentecostalismo ele vai surgir no século XX, né? Ele vai surgir no século XX. E ele vai, de certa maneira, resgatar certas práticas religiosas que já existiam na Igreja Católica, né, que é falar a língua dos anjos, né, que é você exorcizar. Só que eram práticas, eram liturgias restritas ao clero especializado. Né? O que o neopentecostalismo faz é popularizar essas práticas, é popularizar essa liturgia. Né? E é interessante que aqui no Brasil, inclusive o neopentecostalismo ele é fortíssimo aqui no Brasil, ele começa, acho que no Pará, com 2 missionários suecos, eu esqueci o nome deles agora. Né? O neopentecostalismo, se a gente for mapear, parece que ele foi construído por 3 milagres. Um dos primeiros milagres aconteceu com um pastor nos Estados Unidos, que era batista, e que acabou rompendo com a Igreja Batista histórica, né?
e que criou uma igreja batista renovada, tem um milagre na Irlanda, que envolve crianças, tem um outro milagre, enfim. Para os neopentecostais, esses milagres, que eu não me lembro exatamente do nome das pessoas, mas esses milagres são mais importantes até do que as 95 teses do Lutero, né? Então, assim, muita gente confunde o neopentecostalismo com o luteranismo, mas não é a mesma coisa. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, né? O que vai caracterizar o neopentecostalismo é justamente a chama viva, né? Algo que, inclusive, o próprio Calvino, que inicialmente era católico, no brasão dele você tem o coração de Jesus em chamas. Ou seja, você já tem alguns sinais, você já tem alguns signos, né, que vão influenciar esse neopentecostalismo. Mas o que os neopentecostais eles querem trazer na liturgia religiosa, né, na vida deles, que é um modo de vida, um modo de existência, é justamente esse cristianismo da chama viva, né? Esse cristianismo passional, esse cristianismo que mais popular, mais informal, né? Enfim. E isso... Só que você tem, de certa forma, uma história, um desenvolvimento desse neopentecostalismo até a década de 80. Na década de 80, década de 90, surge, por influência, inclusive, de algumas igrejas norte-americanas, uma transformação do neopentecostalismo influenciado pela teologia da prosperidade. E aí você tem pastores como Malafaia, como o Bispo Macedo, que se tornam mais importantes até do que os pastores norte-americanos. Ou seja, o Brasil, de certa maneira, ele é um epicentro dessa renovação, né? Aliás, eu me referi ao pentecostalismo, porque o neopentecostalismo ele surge com a teologia da prosperidade, né? Só para fazer uma correção. O Brasil é um epicentro desse neopentecostalismo, que vai influenciar e que vai alimentar essas teorias conspiratórias completamente delirantes. Completamente delirantes. Né? E como o Duó falou, né, algo que sempre existiu na religião judaico-cristã, que é a ideia da escatologia, a ideia do apocalipse, a ideia dos eleitos, né, a ideia daqueles que você tem, inclusive, no próprio judaísmo. Né? Não é à toa que a gente ainda usa o termo judaico-cristão, né, porque o cristianismo ele bebe muito ainda, e os pentecostais, eles, de certa maneira, eles vão renovar a aliança com o judaísmo. O neopentecostalismo vai ampliar isso, né? E vai se utilizar, vai se apropriar da narrativa neoliberal, que está surgindo. O neoliberalismo vai surgir quando? No final da década de 70, com Hayek, com Reagan, o governo Thatcher, aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, né, que parte da esquerda, inclusive, pelo saco, mas foi um filho da puta neoliberal, que implementou o neoliberalismo no Brasil. Né? Mas, enfim, o grande problema, a grande sacanagem dessa narrativa ideológica, porque é uma narrativa ideológica, né, que implica práticas, que implica, mas também é uma narrativa que lida com a consciência, que mobiliza esse imaginário inconsciente, né, muito influenciado pelos arquétipos judaico-cristãos, é que esse pentecostalismo, quando se torna quando é apropriado pela ideia da teologia da prosperidade, ele vai utilizar o discurso neoliberal como parte dessa liturgia. E a gente está vendo isso. A gente está vendo isso no empreendedorismo, né? nos coaches, a gente está vendo isso na política com toda a força. Não é à toa que o MBL vai usar uma palavra, um termo, né? Missão. O partido do MBL é a missão. Né? Ou seja, os políticos do MBL não são pastores, não sei se tem pastor ou não, mas eles se apropriam dessa narrativa, eles se apropriam dessas forças, tá? Justamente para crescer,
para se ampliar, para, né, se aprofundar no tecido social, né? Para mexer, para mobilizar esse inconsciente, para mobilizar esses desejos, esse imaginário. Né? Enfim, eu estou fugindo um pouco dessa questão do fim do mundo, mas eu estou fugindo para poder voltar. Porque esses discursos, né, neopentecostais, esses discursos ligados ao neoliberalismo, a ideia do empreendedor de si, né, essa ideia do empreendedorismo como uma forma de você se tornar um eleito, né? Você tem um diálogo aí, você tem uma aproximação, você tem uma afinidade dessas narrativas, né? No fundo, o que, de certa maneira, o MBL, parte da extrema-direita, faz é justamente porque teve eu estou lendo o livro do Safatli, que é espetacular, que ele fala exatamente isso, e ele cita o Vladimir Safatli, filósofo da USP. Aliás, eu nem me apresentei, né? Eu sou professor da UERJ, da educação, eu dou aula de filosofia da educação, enfim, psicologia. Tem um artigo da Folha de São Paulo que eu esqueci o nome do autor. Ele fala o seguinte: a extrema-direita ela não tenta remediar a realidade, a conjuntura em que nós estamos inseridos. O que a extrema-direita fala? Está tudo uma merda. Relação de trabalho precarizada, o preço das coisas, né, assim, no Brasil, nos Estados Unidos, a inflação, aquela ideia do tripé neoliberal que vai segurar a inflação, né? Uma das chantagens dos neoliberais é que para você manter a taxa de juros altíssima, né, para você manter o teto de gastos, é justamente para segurar a inflação. Eles não estão mais conseguindo segurar, né? A catástrofe ambiental, que é praticamente inevitável, né? Que está ligada a uma extração insana das empresas em relação à terra, né? A terra está sendo sugada, está sendo espulhada de uma forma, um nível de consumo absurdo, né? Enfim, a extrema-direita chega e fala: olha, isso aqui é uma catástrofe. A única forma de você lidar com essa catástrofe, né, que se relaciona, que se aproxima desse imaginário, dessa narrativa escatológica do fim do mundo, é justamente a partir dos eleitos. Se você, né, é cristão, se você acredita no mercado, né, se você acredita... ou seja, a extrema-direita admite: olha, nós vamos nos salvar, mas uma boa parte, né, os comunistas, os LGBTs, né, os desviantes, né, os vagabundos, entre aspas, isso aí tem mais a que se fuder mesmo. A extrema-direita trabalha com essa narrativa, né? É por isso que alguns autores, incluindo o Safatli, eles usam o termo fascista, o neofascismo, para se referir a esses grupos, né? Porque o fascismo trabalha com a mesma lógica, né? Entre outras características, outros traços. Mas, assim, ou seja, eles se utilizam dessa ideia de escatologia, do fim do mundo, do apocalipse, que está presente no nosso imaginário, que está presente no nosso inconsciente, né? Se utilizam politicamente disso, se utilizam da ascensão do neopentecostalismo. Os neopentecostais acreditam realmente no fim do mundo, não é uma ideia vaga, não é uma ideia delirante. Inclusive, você tem... eu acho que foi o Diego que falou, né? Você tem pessoas que isso vai se atualizando, né? Em relação ao número de pessoas salvas, o número de dias anteriores ao Apocalipse, o número de dias que após o Apocalipse as pessoas que realmente creem em Jesus serão salvas, enfim. É todo um delírio, porque isso é delírio, tá? Que acaba influenciando a nossa vida, o nosso cotidiano, a política, né? o dia a dia, a economia, né? Porque quem está implementando, quem está incentivando, estimulando
essa narrativa aí, que está ligada à prática, são pessoas que têm muito dinheiro, bilionários no meio, né? Igrejas que hoje têm uma inserção nas comunidades, né? Que tem uma inserção na sociedade que é inacreditável. Assim. O catolicismo nunca teve essa inserção tão orgânica, entendeu? A influência do catolicismo não era uma influência tão orgânica nesse sentido, né? No sentido de que pessoas que são neopentecostais, que são próximas, que fazem parte dessas congregações, são militantes. Né? São militantes, assim. E eles estão em todo lugar, assim. Eles, sem querer ser catastrófico, eles têm uma força incrível, né? E eles trabalham com essa ideia da escatológica do fim do mundo e dos eleitos, porque todo fim do mundo, se você for analisar a mística do fim do mundo, por que existe o fim do mundo? Né? O fim do mundo, essa ideia apocalíptica do fim do mundo existe justamente para você selecionar o joio do trigo. Né? Aqueles que são virtuosos, aqueles que estão mais próximos da palavra, né? Isso está ligado a relações de poder, de dominação, etc., etc., e aqueles que devem ser excluídos, aqueles que devem ser queimados. Né? Se vocês forem ler a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, a Bíblia é extremamente violenta. Extremamente violenta. Né? A Bíblia, se não Deus, em diversos momentos, fala, não, tem que matar crianças, mulheres, tem que exterminar essa cidade. E eles trabalham com essa ideia, né, do extermínio, né, daqueles dos não crentes, né, dos não eleitos. Né? E isso acaba se manifestando nas ideias e nas práticas políticas da extrema-direita. Né? Enfim, há muita coisa. Que o Diego ele citou o Raul, né? O Raul ele era anarquista, outra coisa. Né? Você tem diversas apropriações. Né? Você tem apropriações, por exemplo, libertárias em relação a essa ideia do fim do mundo, né? O fim do mundo como festa, como fim da moral. Mas o que acontece nesse fenômeno de ascensão da extrema-direita em fusão, né, em convergência com a ampliação, a disseminação do neopentecostalismo, né, que hoje você não consegue diferenciar, por exemplo, o discurso pentecostal. Tem um podcast que eu escutei recentemente de um historiador, eu acho que é Jonatas alguma coisa, que ele fez, eu acho que ele é de São Paulo, da Unesp. Ele falou que até a década de 90, a Assembleia de Deus ela não tinha esse discurso neoliberal. Pelo contrário, era um discurso até de proteção dos nichos da pobreza. Né? Ainda que a gente critique que era um discurso filantrópico, era um discurso que não era um discurso revolucionário, mas eles se identificavam com esses nichos da pobreza. Né? Só que nessa virada do pentecostalismo para o neopentecostalismo, né, para a teologia da prosperidade, é que você tem essa apropriação da narrativa neoliberal. Né? Inclusive da própria Assembleia de Deus. Um dia você não vê mais pastor defendendo pobre, como a teologia da libertação fez, como a própria Assembleia de Deus, os pentecostais, pelo contrário. Né? Você tem pastor falando que pobre é vagabundo, que não trabalha. Né? O pastor defendendo essa ideia do empreendedorismo, da teologia da prosperidade. Né? Então, essa a gente tem que levar em consideração essa virada, né, do neoliberal e como o neoliberalismo ele acaba influenciando diversos segmentos, né? E, de certa forma, se vendendo como o fim da história, que também é eu acho que esqueci o nome do autor agora que fala do capitalismo como o fim da história, né? Quando ele vai instituir essa ideia, esse enunciado, né? É o Fukuyama. Ele está no bojo, ele está do neoliberalismo. Assim. O neoliberalismo
ele se vende como o fim da história. Tá? Ele vende o capitalismo como o fim da história. Tá? E isso só é reforçado por essas tendências, essas linhas do cristianismo, né, aliadas ao neopentecostalismo. Então, assim, a ideia do Walking Dead de zumbis, né, que vem do Romero, como o Diego lembrou, são o próprio Churran, né, ele vai se referir ao indivíduo na modernidade tardia, né? Alguns entendem como pós-modernidade, nesse capitalismo tardio, né? Nesse hipercapitalismo como um zumbi, né? Morto demais para viver, né? E vivo demais para morrer, ou seja, vivendo no mínimo biológico, né? Mas essa seria uma apropriação, né? Essa seria uma visão que está dentro desse imaginário, né? Crítica ao capitalismo. Agora, essas congregações, essas forças, né, tanto políticas quanto religiosas, elas estão justamente no avesso. Né? O que nós vivemos hoje para eles é o fim do mundo. É o fim da história. Porque o fim da história é o fim do mundo. Tá? Então, vamos. Eu estou comentando um pouco. A gente já dando algumas ideias. Estou dando algumas ideias assim. A gente já está quase no. Estamos quase 1h20. Eu acho que a gente pode fazer uma fala rápida de fechamento, né? Fechamento. Eu acho que é isso. Acho que a temática do fim do mundo a gente tem que pensar em aberto, porque tem várias formas de se apropriar dessa metáfora, desse signo, né? E o interessante, a gente não tinha chegado a falar aqui, mas existem algumas críticas ao socialismo também, que apontam que o socialismo é, de alguma forma, messiânico também, a revolução como o juízo final, né? A gente tem uma crítica lá do Nietzsche e por aí vai. Mas, se você subverte o apocalipse na ideia de você ter o fim de um velho mundo para o início do outro, não necessariamente isso é ruim, né? Até porque o Nietzsche também fala da transvalorização, fala do super-homem que está para além do homem dado. Então, são várias formas de se apropriar. Uhum. Então, por mim, eu fechei minha fala aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa... E aí, Vladimir? Então, cara, é um assunto que não dá para a gente fechar, porque são muitas questões envolvidas. Né? Tem a questão histórica dos neopentecostais, do neoliberalismo, tem a questão do imaginário, né, que o Diego, mítico-religioso que o Diego trouxe, né, enfim. E tem uma questão muito concreta, né, que assim, hoje nós temos a ascensão da extrema-direita, né, desses grupos, né, extremistas que, de certa forma, estão dominando o cenário latino-americano, né, e parte do cenário europeu, norte-americano, enfim, estadunidense, né, na verdade. Cara, parece que a gente realmente está em algo próximo ao fim do mundo, uma mistura de cyberpunk com... Que deu o livro do Rodrigo, cyberpunk. Exatamente. É isso. A gente vai estar planejando fazer aí uma próxima live dentro da temática da América Latina, sobre Bolívia, né? O Pablo chamou o Pablo. Eu estava conversando com o Sebastião também, de a gente ver se a gente consegue fazer alguma sobre Colômbia de novo, que lá teve um terremoto, né? Não só a extrema-direita ganhou, como teve um terremoto agora. Então, temos aí bastante coisas para conversar, né? Então, vamos fechar, galera.
Quem Vamos acompanhou até agora, quem foi Lucas, valeu, uma hora escutando a gente, curte aí o canal, divulga essa live e sigamos aí, vamos sair da inércia com o canal e produzir mais coisas aqui. Enquanto o mundo não acabar, né? Enquanto o mundo não acabar, a gente estará aqui fazendo nossas transmissões de fim de mundo. E tentando, né, chegar no novo Arém. Exatamente. Então é isso, galera. Valeu. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo. Tamo junto. Valeu.